Olá, sejam bem-vindos ao curso de Análises Séries Temporais. Meu nome é Alexandre, sou professor, sou pesquisador. Mais sobre o meu trabalho no link logo abaixo e mais sobre o curso também em um outro link logo abaixo, analisestemporais.com. Se está gostando do curso, não se inscreveu ainda, se inscreve, né, para receber notificação sempre quando tiver uma nova videoaula. A aula de hoje, pessoal, é uma aula assim, eu considero uma das aulas mais importantes do curso, que é sobre correlação cruzada, né? Eu acho que muita gente deve ter ouvido falar primeiro sobre correlação entre duas variáveis, né, por causa daquela tentativa de fazer modelos de regressão, do que, inclusive, é, a função de autocorrelação. Muito na prática, né? Agora, para a gente realmente extrair a informação de uma série temporal em outra, né, que é também uma discussão efeitos, essas outras coisas, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Tem duas coisas, dois passos importantíssimos, né, que a gente precisa fazer antes de tirar as conclusões corretas entre a influência da variabilidade de uma variável na outra, certo? Esse cuidado já não é tão comum assim, certo? Já não é tão comum assim. E a aula de hoje vai ajudar a gente, vai ajudar tanto a quem está acompanhando o curso, né, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, a entender o que é correlação cruzada, esse entendimento inicial, e também para aqueles que já aplicam, né, também verificar se está fazendo, né, da maneira tecnicamente, vamos dizer assim, correta, né, se está tirando as conclusões corretas, tá bom? Então, essa aula tem esse duplo objetivo, vamos dizer assim, tá? E vai ter essa parte introdutória agora, depois a gente vai para o exemplo, correlação cruzada, tá bom? Tá? Uma aula só, é um combo, tá? Tá, a correlação cruzada nada mais é, como muita gente deve saber, é a associação linear adimensional, né, que eu estou falando quando eu falo de coeficiente de correlação, entre duas variáveis aleatórias, tá? Então, tome o coeficiente de correlação, tem a variável 1, a variável 2, né? Ela vai ser o quê? A variação conjunta da variável 1 e variável 2 de acordo com o H, né? Que é o intervalo de tempo entre as duas variáveis. Que variável, qual o nome dessa variável conjunta? É a covariância. É a covariância, certo? Quem já assistiu o vídeo de covariância, como um dos primeiros, né, do curso, eu assistir de novo, certo? No final do vídeo aula eu vou disponibilizar o link para o vídeo de covariância. Quem não sabe o que é covariância, eu sugiro dar uma olhada na videoaula sobre covariância. Está muito interessante, certo? Você vai entender bem direitinho de onde vem essa correlação por causa da variação conjunta, certo? Então, pega essa variação conjunta, que é a minha covariância, entre a variável 1 e 2, separadas entre si no tempo, por causa do intervalo h, e divido pela raiz padrão, pelo- pela, pela raiz quadrada da autocovariância da variável 1 e a autocovariância da variável 2, certo? Então, aí eu tenho um coeficiente de correlação, tá? Tá entre a variável 1 e a variável 2. E também posso ter entre a variável 2 e a variável 1. Só que agora eu vou utilizar a covariância entre a variável 2 e 1. É isso que muda. Certo? Então, esses aqui são simplesmente as minhas covariâncias. Tá? São minhas covariâncias. Tá, agora vamos, que está aqui embaixo, eu escrevi aqui embaixo, para vocês. Tá? Agora eu vou chamar a atenção para algumas características da correlação cruzada. Primeiro, a correlação cruzada, como a nossa autocorrelação, certo? Depende apenas do intervalo entre as medidas.
das séries temporais, H, no intervalo de tempo H, certo? Um valor de correlação cruzada para um certo H é chamado de coeficiente de correlação, eu já falei, e é o que a gente chama de é igual ao coeficiente de correlação de Pearson, certo? Do matemático Pearson, tá? Que vocês podem também escutar esse termo ou ler esse termo em algum outro material. Correlação cruzada, ela vai variar entre -1 e 1 para uma perfeita correlação linear, tá? Negativa e positiva, respectivamente, certo? Isso aqui ainda tudo do que a gente viu, né, daquela aula de função de autocorrelação, certo? Estou trazendo para cá também. Agora, essa aqui é uma diferença importante. Existe, pessoal, simetria entre a correlação cruzada de 1 e 2 no tempo menos h, e correlação cruzada entre 2 e 1 no tempo h. Certo? Eu não vou passar muito tempo falando sobre isso, mas se eu estou relacionando uma variável com a outra, né? E depois é uma questão matemática, certo? Isso eu vou deixar para os exercícios, certo? Mas que existe simetria e é dessa forma entre a correlação cruzada entre as duas variáveis, certo? A correlação cruzada igual a zero significa nenhuma correlação, ou seja, as variáveis são independentes, tá? Não tem relação nem linear e também não tem nem relação não linear, é independente, certo? Essa é uma grande vantagem quando tem correlação zero. Isso, muita gente está acompanhando o curso, já está cansado de saber, tá bom? Vamos para frente. Agora, o mais importante, dessa primeira parte da aula, o mais importante, certo? Muito importante isso aqui. Muita gente esquece. Para que a correlação cruzada represente exclusivamente a interdependência entre as séries temporais, que eu estou querendo entender só a interdependência entre as séries temporais, é necessário que, condição sine qua non, primeiro, as séries sejam estacionárias. As séries precisam ser estacionárias, certo? Senão eu posso estar vendo uma correlação que é simplesmente um espúrio, tá bom? Da não estacionalidade. Tá? A outra questão, a autocorrelação serial, que todos, eu espero que já conheçam bem, das séries precisam ser removidas, pessoal. Isso muita gente não faz, certo? Que é o processo de pré-whitening. Pré-whitening. É o famoso processo de pré-whitening. Pré-whitening nada mais é do que transformar a série em ruído branco. Ou seja, eu removo a autocorrelação serial, certo? Por quê, professor? Porque se eu deixar minha autocorrelação serial e comparar as duas séries, a correlação cruzada não vai ser só entre a interdependência, não se vai ser só em relação à interdependência das séries temporais, certo? Vai estar misturado aí a essa medida a própria processo de a própria autocorrelação das séries em si, certo? Então aí não dá para tirar conclusões entre a interdependência das séries, certo? Porque eu não sei se essa determinada correlação cruzada foi por causa do próprio processo da série, né? Por exemplo, por causa de uma evolução autorregressiva da série, tá? Isso precisa ser removido, tá? Isso precisa ser removido. Nosso foco aqui é só interdependência entre as séries temporais. Tem demonstrações sobre isso, né? Tópicos mais avançados, vamos dizer assim, mas não é o objetivo do curso a gente entrar nisso, certo? Mas saibam que, para a gente ter certeza que eu estou só olhando a interdependência entre as séries, eu tenho que a série precisa ser estacionária para um lado e para um outro lado, a autocorrelação serial precisa ser removida, certo? Senão você não vai saber direito, não vai ter como tirar a conclusão da interdependência entre as séries com a correlação cruzada, certo?
Vamos fazer um exemplo, tá? Para deixar isso aqui mais claro para vocês, certo? Vamos fazer logo um exemplo. Esse exemplo, pessoal, eu tirei diretamente da internet, vou mostrar o site, né, os dados, e no final dessa nota de aula vai estar todo o roteiro no R. Já vai estar todo o roteiro no R, certo? Não precisa se preocupar, vai estar todo o roteiro no R. O que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar a relação cruzada entre o índice de oscilação do Sul, que é um índice climático, certo? E a medida de população de peixes no hemisfério sul, tá? Talvez o que vocês mais escutem nas notícias, na, enfim, que vocês mais escutam em termos de índices, né, climáticos, seja o El Niño e a Laninha, né? O SOI, que a gente vai chamar agora de SOI, né, está dentro dessa família de índices. Mas aqui no Brasil a gente não se preocupa, a gente não escuta muito o SOI, né, porque ele é importante para outras partes, mais importante para outras partes do globo. A gente escuta mais El Niño e Laninha, né? Então, tem até uma figurazinha que eu trouxe, que aqui é a área de atuação do El Niño e da Laninha, que vocês devem escutar bem, e aqui é a área de atuação do SOI. Agora, pesquisadores encontraram relação entre a variabilidade desse índice, do SOI, que é a diferença de pressão do nível do mar, entre o Tahiti e Darwin, né, na Austrália, e a população de peixes no hemisfério sul. Olha só que interessante. Tá? Então, eu estou com esses dados e a gente vai estudar a correlação cruzada entre o SOI e a população de peixes. Tá? Essa é a fonte dos dados, que é também um curso, pelo menos algumas notas online sobre séries temporais da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, certo? Tem um material bom lá, tá? Então, eu peguei os dados de lá, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi plotar as séries temporais. Esse aqui é o meu índice climático, né, oceânico, enfim. E esse recruit também é um índice, mas que representa a população de peixes no hemisfério sul, certo? Aí, para transformar, essas séries com certeza não são estacionárias, certo? Então, o que a gente pode fazer? Vocês já sabem, né? A gente podia aplicar a diferenciação de segunda ordem, por exemplo, né? Mas eu vou fazer algo diferente, tá? Eu vou aplicar a decomposição. Vou aplicar a decomposição. Tá? Uma coisa que a gente não vem aplicando muito, mas eu eu vou aplicar a decomposição. Quando eu aplico a decomposição, certo? Nessas duas séries, então eu vou ter a sazonalidade das séries, tá? Eu vou ter a tendência das duas séries. Isso eu apliquei aquela função STL, né, no R, isso vocês já sabem também, tá bom? Eu vou ter o reminder, que é o resíduo da série. Porque a série pode ser um somatório, né, da tendência do efeito sazonal do resíduo. E o nosso foco vai ser qual? Vai ser justamente esse resíduo, certo? Uma vez que eu consigo desconsiderar o efeito sazonal e a tendência, a gente espera que o resíduo, então, seja estacionário, certo? Isso aí são ainda daquelas primeiras aulas de análise descritiva, né? Bom, eu faço isso, então, eu faço um diagnóstico das séries, duas séries, né? Tem o meu QQ-plot, né? As duas séries parecem realmente seguir uma distribuição normal, né? A função de autocorrelação da SOI, a função de autocorrelação parcial, né, também da Recruit, indicam estacionalidade. Entretanto, não só estacionalidade, mas autocorrelação serial, que não podem ser desprezadas. Elas não podem ser desprezadas. Né?
que a gente tem que fazer agora, antes de aplicar, antes de fazer uma avaliação da correlação cruzada? Pré-whitening, né? A gente precisa aplicar o pré-whitening. A gente ajusta, vai ajustar um modelo ARMA, certo? E olhar para os resíduos do modelo ARMA, tá? O melhor modelo ARMA, porque a gente sabe como é que ajusta já o modelo ARMA, né? Então, quando eu faço o ajuste do modelo ARMA, o melhor modelo, que tem o menor AICA, né, que tem o menor AICA, vai ser um ARMA de autorregressivo de ordem 1 e média móvel de ordem 2, certo? Esse vai ser o nosso para o sólido. E o modelo ARMA 3 e 1, né, de ordem 3 autorregressivo e 1 de média móvel, para o Recruit, certo? É o melhor modelo. E agora? Agora eu vou olhar os resíduos do modelo. Eu vou olhar os resíduos do modelo. Olhar os resíduos do modelo. Quando eu olho para os resíduos, eu tenho, então, a série sem a autocorrelação serial. Certo? Esse pré-whiting, pessoal, é só isso. É só isso. É ajustar um modelo ARMA na sua série, certo? E olhar para os resíduos. Pré-whiting é isso. Tá? Então, quais são os resultados? Os resultados é que realmente eu removi aqui, ó, eu removi a autocorrelação serial da série. Eu removi. Então, eu tenho agora um ruído branco, certo? Para as duas séries, tem ruídos brancos. Certo? Agora sim, eu vou aplicar a correlação cruzada. Isso está tudo no R. Está tudo no R. Tá tudo no R não, está tudo aqui embaixo. O roteiro que eu escrevi em R para vocês. Não precisa se preocupar em relação a isso. Quando eu faço, então, a correlação cruzada, o que é que eu tenho? Primeiro, esse S é de SOID, certo? R de Recruit. Esse elemento da minha matriz aqui é a função de autocorrelação. É a função de autocorrelação, certo? Do S. Então, deu próximo de zero. É o que a gente esperava, certo? O R também. Ruído branco, né? Eu fiz a remoção da autocorrelação serial. Ótimo. Esse aqui, pessoal, é a variação do SOI, do índice climático, do índice oceânico, em relação à população de peixes. Dá zero também. Mas por que, professor? Realmente a gente não espera que a população de peixes que influencie o índice climático. A gente espera o contrário. Não é verdade? A gente espera o contrário. Tá? Então, aqui é zero. Certo? E aqui, finalmente, esse aqui é a variação, né? É a variação da população de peixes, R, em função do SOI, tá? Do índice. O que a gente percebe? A gente percebe que com mais ou menos 5 meses de antecedência, certo? Eu tenho uma influência considerável, linear, né? Considerável, do SOI na população de peixes, um passo de 5. Então, eu estou observando hoje o SOI, tá? Vai ter uma influência, né? Tem uma associação com o que vai acontecer com a população de peixes 5 meses à frente. Olha só que importante, né? Que informação importante, né? Que informação importante. Agora, como é que eu uso essa informação para construir um modelo de série temporal? Né? Por exemplo, um modelo de função de transferência. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu uso essa informação para fazer previsão? Eu preciso construir um modelo, tá? Como é que eu faço isso? Isso aqui. Esse é tema
nas nossas próximas aulas, tá, pessoal? Então, a nossa aula chega ao fim. Agora, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, você já sabe, escreve no chat ou no nosso, ou mensagem, né, no blog do nosso canal, tá? Que eu estou disponível. Tá bom? Então, até mais, até a próxima aula.